é usada até hoje. E vem correndo essa linha do tempo, e nós percebemos que as políticas públicas implementadas através da luta do feminismo branco, e aí eu digo feminismo branco, peço licença para falar sobre isso, porque o feminismo ele é um termo cunhado por mulheres brancas numa academia ainda majoritariamente branca, e aí por isso a gente faz essa diferença, né? Feminismo branco e feminismo negro. Não significa que a gente esteja partindo o movimento, significa que ele, segundo algumas acadêmicas, inclusive, já nasce partido, porque ele já nasce fazendo uma diferença. A pauta é diferente, né? O feminismo ele nasce lutando por direitos, por exemplo, de mulheres. Ter colocado poucas vozes femininas no livro, né? E aí eu falei, eu achei até que ele fosse estar com a gente aqui hoje, seria bem legal que ele tivesse, porque ele fez uma apresentação maravilhosa, né? O Jefferson Tenório, ele é maravilhoso, né? Ganhou o Jabuti, a narrativa da obra é maravilhosa. E aí ele trouxe um ponto de vista falando em relação a terem poucas personagens femininas na obra do Jefferson Tenório. E aí eu fiz a colocação de que o movimento negro entende hoje que nós já temos muitas representantes, muitas vozes femininas dentro da literatura negra, né? As escritoras negras conseguiram se organizar de uma tal forma que hoje elas têm espaço, né? Tem espaço de venda, tem espaço de público. A partir da Giovana Xavier, com a Carta Aberta à Flip, né? Professora da casa, com a Carta Aberta à Flip, também fez muita diferença, deu um destaque. A Conceição Evaristo, a partir dali, também começou a aparecer mais, e depois veio a candidatura à ABL, enfim. A gente já conseguiu esse espaço para as mulheres, né? E precisava de uma voz masculina falando sobre os homens, porque dentro da literatura, dentro das escrevivências, a Conceição Evaristo, ela vai falar que é muito importante que mulheres negras contem suas próprias histórias, as suas subjetividades. E ela diz também que ela retrata homens negros, mas que ela não, ela falou isso aqui na aula com a gente, mas que ela não tem, assim, ela não quer falar no lugar dos homens negros, né? Ela chegou a falar isso, que ela não fazia parte não era intuito dela. Ela representava aquelas personagens, mas ela não entrava tanto nas subjetividades masculinas. E a obra do Jefferson Tenório é muito importante porque ele vem trazendo essas subjetividades e essa voz masculina. E dentro a diferença do feminismo negro para o feminismo das mulheres brancas é exatamente essa, né? Que a gente pensa primeiro a questão racial, porque primeiro fomos divididos por raça. Quando o colonizador chegou, que eles começaram a lotear o mundo, eles dividiram por raça. Quem está daqui para cá, nós somos brancos, o restante é negro. Então, primeiro fomos divididos por raça. Durante a escravização, fomos divididos por raça. Depois, fomos divididos por gênero. E aí, o mulherismo africano vem trazendo uma resposta, inclusive, para essa questão, de como o povo africano, né, pré-colonial, como essas sociedades pensavam gênero. E o mulherismo africano é importante porque ele vai trazer como prioritária essa epistemologia africana. Ele é um termo cunhado por uma professora de inglês, né, nos Estados Unidos, mas ele é um termo, o mulherismo africano, em 1987, o nome da professora Clenora Hudson, mas como prioridade ele vai
levar a cultura africana, a cultura e o conhecimento africanos. Então, o mulherismo africano, ele é exclusivo para mulheres diaspóricas, ele vai pensar nas mulheres diaspóricas, diferente do feminismo negro. O feminismo negro, ele na verdade é um feminismo adaptado para mulheres negras. Quem vai falar muito bem sobre isso com a gente no dia 14 vai ser a Érica Portilho. Ela é especialista em matriarcado e tem alguns vídeos também da UFRJ, inclusive. A gente tem eu vou passar aqui para vocês, depois eu coloco tudo no chat. A gente teve o lançamento do livro A Invenção das Mulheres, no qual a Carolina, da Ioni das Pretas, teve a oportunidade de conversar com a autora. Foi um evento feito pela UFRJ, em que ela fala sobre todas essas questões de gênero, inclusive ela fala sobre o gênero dos orixás. A gente divide orixás em gênero. E em África, orixá não tem gênero. Não para o povo iorubá. Então também tem isso, né? A África é um continente e tem povos que vão dividi-los em gênero e outros povos que não vão dividi-los em gênero. O povo iorubá, que foi um povo que contribuiu muito para a nossa cultura, para eles, orixá não tinha gênero, né? Então, essa conversa é muito bacana, essa conversa entre elas é muito bacana. A autora do livro é uma mulher africana e ela também vem falando em relação ao feminismo, quando ela foi estudar nos Estados Unidos, que ela ouvia as mulheres falando sobre o quanto elas eram massacradas socialmente, né? E ela não conseguia ter essa percepção, porque ela via que ela estava sempre num espaço, as mulheres na comunidade delas tinham sempre um espaço centralizado, estavam sempre no centro. E aí o professor Godofredo até questionou, né, semana passada, quando eu estava falando sobre o movimento negro, que hoje a gente vive um movimento negro muito acadêmico nas mídias e nas redes sociais, né? Então, a base, né, o proletariado, às vezes não se identifica com esse movimento negro. E aí a gente começou a conversar sobre isso por conta de uma das personagens do livro do Jefferson Tenório, que vai falar que quando ela era criança e a mãe dela morreu, alcoólatra, o movimento negro não estava lá para ajudá-la. E ele marca o tempo, né, que ocorreu nos anos 80. E é muito interessante essa marcação de tempo que o Jefferson Tenório faz, porque nos anos 80 foi quando o movimento de mulheres negras começou a se organizar a nível nacional, e muito por conta do MNU, né, com a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez começou a fazer essa organização junto com a Beatriz Nascimento, a Benedita da Silva e mulheres que a gente venera até hoje, né? E aí elas vêm trazendo essa articulação entre o movimento negro e o feminismo de mulheres brancas. Mas não foi uma tarefa fácil. Não foi uma tarefa fácil por dois motivos. Primeiro, que a gente tinha um movimento negro. Gente, se vocês quiserem me interromper ou quiserem falar ou perguntar, qualquer coisa, é roda de conversa. Claro. Quiser falar, levanta a mãozinha, como vocês sabem, né? Mas enfim, vai tocando várias vezes. E aí, não foi uma tarefa fácil, porque o movimento negro, ele era comandado por homens, né? Já, inclusive, quando a gente vai trazendo, eu estou sempre tentando trazer para o lado da literatura, que é para a gente poder colocar para a gente, né, na hora de aplicar nas nossas pesquisas. Inclusive, quando as primeiras publicações dos Cadernos Negros, não tem mulher negra, não tem nada de autoria feminina ali, né? São homens falando do ponto de vista deles. E aí, nos anos 80, a Lélia Gonzalez começa a fazer essa organização, né? Ela cria alguns núcleos femininos aqui no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo. E aí as mulheres começam a se organizar para encontros, né?
Em 88 em 83 tem a Marcha das Mulheres, que aconteceu na Cinelândia, e que ali já foi um ponto de partida para a Lélia começar a luta dela, porque aí ela fala, tem um vídeo no Cultine, que eu falei para vocês na semana passada, e hoje eu trouxe o link, que foi um vídeo da Marcha das Mulheres Negras agora de 2021, em que eles fazem um apanhado geral, né, da história do movimento de mulheres negras no Brasil. E aí tem uma fala, tem um caminhão de som, né? E aí aparece a Benedita e a Lélia falando, e a Lélia não sobe no caminhão para falar. E a fala dela irmãos, eu tô falando com vocês aqui do chão, porque minha base é o chão. Então ela deixa bem claro e aí ela não usa essa palavra Ubuntu, né? Essa palavra entrou em uso depois, muito tempo depois, acho que com a nossa geração.